A depressão é uma doença que ela quer empurrar você para a morte, porque é uma forma que seu inconsciente encontrou de resolver questões que você não dá conta. Então é óbvio que tem a queda de serotonina, noradrenalina e dopamina, é óbvio que tem essa questão cerebral, é óbvio que tem uma questão física, é óbvio que tem uma questão genética, mas é óbvio que também tem uma questão emocional, uma questão psíquica. Então a gente tem que começar a aprender, entender o que está acontecendo, que pulsão de morte, pulsão de vida é essa que está dentro da gente. Por que a gente está perdendo a vontade de viver? Por que a gente precisa tanto da aprovação do outro, precisa tanto do apoio do outro, precisa tanto do outro aprovar as nossas questões? Por que precisa tanto disso? Então, nós precisamos começar a aprender a tornar o inconsciente consciente, porque ele vai se manifestar. E uma das formas do inconsciente se manifestar é através das doenças. E a depressão é uma doença. Então ele está manifestando as doenças do seu psiquismo. Então a gente precisa rever o que foi guardado e que a gente não elaborou. E isso que foi guardado e que a gente não elaborou, simplesmente quem vai ajudar a puxar aquele fiozinho, ajudando você a entender você, é você, junto com o analista, porque é ele que vai puxar o fio, vai devolver para você pensar. Esse é o processo de análise. E esses ecos que vêm do passado, a gente sofre influência de até 4 gerações. Por exemplo, se eu sou filha, então eu vou sofrer influência da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. Aí o exemplo que eu dei aí, avô, pai, a pessoa e o filho. Então ela está sofrendo influência dos pais e dos avós dela. Então a gente sofre essa influência. Então eu vou sofrer influência dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E aí meu filho vai sofrer influência até o meu avô, não já vai sofrer do meu bisavô, porque ele está sofrendo a minha influência. E essas influências, elas são passadas ali no ambiente familiar. E nesse aspecto emocional, você é a única pessoa que é capaz de ajudar você. Você é a única pessoa que é capaz de tirar você desse local. Porque só você pode decidir começar a fazer ou análise, procurando um analista, ou psicoterapia, procurando um psicólogo. Não adianta se você não chegar à conclusão que você precisa dessa ajuda, as pessoas vão falar e você vai achar que terapia é para doido, que você não tem problema. E o depressivo, muitas vezes, ele prefere ir no psiquiatra do que no psicólogo ou psicanalista. E é um trabalho interdisciplinar, que tem que funcionar com todas as disciplinas. E essa frase do William Shakespeare, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ah, mas você não sabe o que meu pai me fez. Você não sabe, eu fui abandonada por meu pai, minha mãe, eu fui achada na lata do lixo. Ok, mas o seu pai e sua mãe deram para você o que eles podiam. E às vezes o pai e a mãe não têm nada. E aquela frase do Sartre, não importa o que fizeram com a gente, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. É isso que importa. Porque mais importante do que o que fizeram com você é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Tudo bem, você foi achado na lata do lixo, você foi criada na casinha do cachorro lá daquela família, mas o que você vai fazer com você? Porque a única pessoa que pode mudar a sua história é você. Então, as nossas lembranças traumáticas, elas não se desgastam normalmente, mas permanecem como uma força ativa no inconsciente, motivadora do nosso comportamento todo o tempo. Para retirarmos da consciência as lembranças dolorosas que são carregadas de afeto, isso requer a ação de um mecanismo de repressão no nível inconsciente da vida mental. Para seguir em frente com tranquilidade, nós estamos ainda só falando do primeiro aspecto de resolver a depressão, e eu separei 12 aspectos. Para seguir em frente com tranquilidade, é importante que os fatos do passado estejam lá no passado e não voltando no presente, porque a única maneira de explicar isso
é você não ter mais memórias reprimidas que vão aparecer nos sonhos, nos atos falhos, na psicopatologia da vida diária, nos mecanismos de defesa. Na aula que eu vou dar de psicossomática, eu falo dos mecanismos de defesa, porque os mecanismos de defesa têm os mecanismos de defesa indesejáveis. Por exemplo, projeção é um mecanismo de defesa indesejado, regressão é um mecanismo de desejo indesejável, que faz você, parece que você deixou no passado, mas a dor não está no passado, a dor está no presente. E o grande avanço nesse ponto foi que nós podemos resolver nossos recalques. O grande avanço é esse saber da psicanálise, da psicologia, esse saber, não do coach. Sinceramente, coach é ferramenta para você usar nas empresas. Coach não é ferramenta para você usar com as pessoas que estão com conflitos psíquicos totalmente resolvidos. Coach é uma ferramenta que você tem que usar nas empresas, você tem que usar para fazer uma resolução da sua vida rápido. Agora, coach não ajuda as pessoas. Eu escutei ontem uma pessoa falando para mim que ela é coach de vida. Gente, eu falei, caramba, coach de vida. E o que faz o coach de vida? Ensina a outra pessoa a viver? Caramba, eu vou marcar até uma consulta com essa pessoa para fazer coach de vida. Porque promete a pílula mágica e aí os bobinhos ficam achando que vai tomar aquela pílula e vai mudar. E não muda. Então, uma perturbação não resolvida no campo emocional de uma pessoa é uma interação com o ambiente. Uma rejeição profunda por diversas doenças, um desemprego, um divórcio, um assalto, mágoas profundas no relacionamento quebrado, não conseguir se relacionar com pessoas que estão em cargo de poder sobre vocês. Você sabia que tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com gestores? Elas não conseguem se relacionar com gestores. Tem perguntas aí, André? Deixa eu só acabar esse número 1 aqui, que você já faz as perguntas. Então... Mas só um minutinho. Entre agir e reagir, é importante saber como o cérebro vai se comportar e nós aprendermos a ser mais produtivos. A gente tem que aprender a resolver nossa vida. Então, a primeira dica que eu digo para você simplesmente sair do sintoma da depressão, porque a depressão traz vários sinais e sintomas, nós já conversamos na aula sobre vários, já li para vocês todos os sinais e sintomas. Você tem que entender que se você não mudar a sua vida, você não vai conseguir sair desse sintoma da depressão, nem dos sinais da depressão. Porque a depressão é uma epidemia já, ela já atinge 25% da população. E nós precisamos sair desse local, e depende da gente. Então, o primeiro pilar que eu acho, para você começar a buscar ajuda para a sua depressão, a depressão ela aparece de várias formas, e uma das formas da depressão aparecer é a tristeza, mas atrás da tristeza tem a raiva. Então, o primeiro fator, o primeiro e mais importante, é psicoterapia ou procurar um analista para fazer análise. Essa é a minha dica. Espero que esse primeiro ponto tenha ficado claro para você.